para todos, a paz do Senhor a todos que estão acompanhando pela live. E mesmo nesse período tão difícil, nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. E nós estamos entrando numa dimensão agora de um número de sextas-feiras temáticas crescendo através dos salmos. Eu cheguei até a pensar que nós faríamos 12 sextas-feiras, né? Por ser também profético. E se nós fizermos 12 sextas-feiras, e se cada sexta-feira nós falarmos de um salmo, vão nos faltar 138 salmos para serem ditos. Os irmãos podem tomar assento. E no livro de 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a instrução e correção em justiça. Ou seja, toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela tem esta função de ensinar, de corrigir, de trazer uma repreensão, de consolo. E o livro de Salmos, ele é um livro interessante porque você vai ter 150 salmos. E o objetivo destas sextas-feiras é fazer com que você tenha a capacidade de extrair, de mergulhar nesse oceano dos salmos. Porque os salmos traz duas relações. Uma de Deus para com o homem e do homem para com Deus. Expressões diferentes. Do santo ao pecador, do pecador ao santo. No Antigo Testamento nós vamos ver essa relação. E o objetivo disso é fazer com que você tenha condições plenas de também ter na sua boca a mesma palavra, a mesma oração dos salmos, também declarada por você. E o interessante é que você vai conseguir ver no livro de Salmos a oração que você precisa para aquele dia. Por exemplo, nós vamos ver no livro de Salmos de que forma alguém consegue perceber Deus por meio da contemplação da sua criação. E isso de forma tão minuciosa, porque tem coisas que parecem passar desapercebidas, mas o salmista, ele consegue ter uma relação de sensibilidade diferente de qualquer outra pessoa. Tanto que nós vamos ver que são poucos os salmistas. Embora nós temos 150 salmos, mas nós vamos ver alguns poucos homens com tal sensibilidade de perceber Deus em tudo. Nós vamos ter, dos 150 salmos, uma média de 70 salmos foram escritos por Davi, um homem segundo o coração de Deus. Uma média de 32 salmos, escrito também por homens desconhecidos, anônimos. Nós vamos ver uma boa quantidade de salmos também, não muita, escrito por Moisés. Nós vamos também ver alguns salmos escritos pelos filhos de Asaf, músico, cantor, levitas da casa de Deus. Então, cada um desses homens, poucos homens, tiveram expressões reveladoras pelo Espírito Santo, no espírito do homem, e eles então declararam coisas que Deus amou ouvir. Queridos, só o Espírito Santo é capaz de fazer com que você declare coisas que Deus quer ouvir. É importante que você aprenda, no livro de Salmos, o que Deus gosta de ouvir. Nós gostamos de ouvir algumas coisas, e também tem coisas que nós não gostamos de ouvir, sim ou não? E você vai ver Deus ouvindo algumas coisas que
Se você ouvir, você reprova. E Deus escuta e aprova na sua palavra. O livro de Salmos traz essa relação. A princípio, alguns que vão ministrar aqui estarão falando de alguns salmos. Se nós ficarmos 12 sextas-feiras, nós vamos ficar praticamente quase 3 meses. E se nós interpretarmos aqui 12 salmos, certamente você vai ter condição depois de mergulhar, de buscar interpretação com Deus dos outros 138 salmos. É um mergulho inacabável. É uma viagem fora do comum. Eu já cheguei a pegar um salmo, eu falo isso porque eu já fiz várias viagens com todos os 150 salmos. Então, quando você vive experiência, você tem como dizer das experiências. Quando a gente aprende, então você pode ensinar. E um salmo que você lendo, você demora 2 minutos para ler. E esse salmo, quando você entra para orar, esse salmo é orar a palavra de Deus. Os salmos permitem que você tenha uma linguagem simples e orar com Deus. Eu cheguei a ficar quase 1 hora com esse único salmo que duraria 2 minutos se eu lesse. O Espírito levou eu a passear num salmo que duraria 2 minutos se eu lesse. Ou seja, eu não só li o salmo, mas orei o salmo, meditei no salmo e fui levado às profundidades que Deus queria me levar. Isto eu estou dizendo um salmo. Então vocês vão começar a descobrir tesouros secretos de Deus por meio dos salmos. Vocês vão começar a se identificar, é como você fosse fazer um raio-x de você. É como você dissesse, puxa vida, isso que o salmista está dizendo é o que eu sempre quis dizer para Deus, e eu nunca consegui dizer. Mas se o salmista está dizendo, eu também agora posso dizer para Deus. Puxa, o salmista foi visto por Deus desta forma, e eu achei que Deus poderia me ver diferente, e Ele também está me vendo desta forma. Você vai ver salmos contemplativos, isso é o que mais me fascinou, de que Deus fala do meio dos relâmpagos, de que Deus fala e tem o prazer de falar do meio dos trovões, querido. E eu já fiz esse teste uma vez. Na primeira deu certo. Eu estava muito espiritual naquele dia. Mas na segunda já não estava tanto, e aí eu tive medo, temi e voltei, desci do monte correndo. Quando eu vi o primeiro trovão, Mas eu tive essa experiência com Deus. A Bíblia diz que os ventos que vêm dos 4 cantos, como anunciando a tempestade, são mensageiros de Deus que trazem a voz do Senhor, e você tem que estar sensível no teu espírito para entender isso também, queridos. O livro dos Salmos, ele te põe em dimensões de sensibilidade para perceber que a voz do Senhor está em todas as coisas que Ele criou. Glória a Deus, aleluia. É fascinante tudo isso. Isso eu estou dizendo da parte contemplativa. A Bíblia diz no Salmo 119 que o dia, ele declara em toda a sua expansão, das 6 da manhã às 18 horas, ele expõe o amor de Deus o tempo inteiro, e quando ele vai se fechando, que a noite vai chegando, é como o dia dissesse para a noite, olha, ele foi fiel todo esse tempo, agora à noite agora o Senhor vai proclamar uma canção noturna, onde toda a terra pode perceber.
A Bíblia diz que até o silêncio que a noite expressa é uma canção de Deus para a terra. Queridos, como é bom passear nesse jardim contemplativo de Deus, querido. O que eu estou falando aqui é algo que é possível ter, viver, andar. Não é aqui somente um templo feito por mãos de homens, não, querido. É em toda a terra. É observando toda a criação de Deus. Eu estava no monte e Deus disse, olha para o céu. Eu olhei, Ele disse, está na minha palavra, está no livro de Salmos. Eu disse, então está, eu quero ver, o que é, Senhor? Eu não disse que eu chamo ela pelos nomes, as estrelas, elas se movimentam e vai para onde eu quero, então observa que eu vou chamar uma agora. Eu disse, então tá bom. Eu falei, será que é verdade mesmo, é coisa da minha cabeça? Deus diz, olha para aquela pequenina ali, bonita, que você está admirando. Eu olhei, Deus disse, estou chamando ela agora. E imediatamente ela começou a sair, rodear o céu. Glória a Deus. Eu aprendi isso no livro de Salmos. Deus fez prova comigo. Ele disse, eu chamo pelo nome o que eu quero chamar. Você crê na palavra, então eu vou responder conforme a palavra. Amém, queridos? Isso eu estou falando da parte que mais me toca, que é a parte contemplativa dos Salmos. Mas existe também a parte interior do homem. Você vai observar no Salmo 42, que o salmista diz assim, assim como a corça anseia pelas águas, eu também anseio, Senhor, pela Tua presença. Deus faz uma relação nesse salmo entre a natureza e o homem. Ele utiliza de figuras para poder falar com o homem, querido. Deus utiliza de figuras para dizer qual é a relação do cuidado que Ele tem com a tua vida. Ele disse assim como a corça, ela tem um anseio de mergulhar nas águas em dias de perigo. E o salmista conseguiu perceber o que o bicho fazia. Ele disse, dessa mesma forma, eu também anseio pelo Senhor. Se o bicho não pode ficar sem aquela água, eu também não posso ficar sem a tua presença. Essa relação de percepção, meu irmão, é algo maravilhoso. Deus nos deu isso. E por meio do livro de Salmos, você vai ter condições de fazer mergulhos extraordinários com Deus. Queridos, eu vou dizer para você uma coisa. Desses 150 salmos, eu me proponho a trazer para a igreja, para você, para te enriquecer de uma forma muito profunda. Eu quero trazer para você, não hoje, em uma dessas sextas-feiras, o Salmo de número 119. Só de você ler o Salmo, apenas ler o Salmo, ele dura quase 40 minutos para ler. Para ler o Salmo 119, praticamente 40 minutos. Lendo de uma forma calma. Mas esse Salmo, você vai notar algo extraordinário dentro dele. Que você vai mergulhar num nível muito mais profundo, que você talvez não imagine isso. As riquezas e os tesouros escondidos de Deus nesse livro. No livro do Salmo 119. Você vai ter ali o alfabeto hebraico inteirinho descrito. E cada letra do alfabeto hebraico tem um significado especial e profundo, onde te leva aos lugares secretos de Deus.
Vou dar só uma pinceladinha, só para você entender por que eu quero fazer isso quando eu for trazer esse salmo. Entre umas letras do alfabeto, tem uma que me chama muita atenção. Já falei isso para o pastor Daniel. Quando você começa a ler a letra do alfabeto, você vai chegar na 10ª letra, que é o Yud. No livro hebraico, o Yud é a menor letra do alfabeto hebraico. É apenas como fosse um pingo de caneta. Quando eu estudei na comunidade israelita paulista para aprender hebraico, eu fiquei fascinado com tudo isso. E quando eu aprendi que um pingo era o Yud, da 10ª letra do alfabeto, você vai observar na tua Bíblia, está escrito Yud. E eu perguntei à professora de Jerusalém, o que quer dizer Yud? Esse pingo, apenas na letra do hebraico. Ela disse, quanto menos matéria, mais espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E me chamou a atenção quando ela disse isso. Essa profundidade de quanto menos matéria, mais espírito. Vale para você e para mim hoje. Aleluia. Permita-me, por isso que a Bíblia diz, no Novo Testamento, pelo apóstolo Paulo, andai em espírito, porque quanto mais andar em espírito, menos andamos na carne, menos andamos no corpo. E todo andar no Espírito, ele só tem uma direção para Deus. Todo andar no Espírito, ele só conhece uma direção, o Senhor. O livro de Salmos traz essas riquezas, permite isso. Eu quero ver se eu consigo trazer a profundidade de todas as letras do alfabeto do hebraico para que você entenda essas riquezas. A tua oração vai mudar. Você vai aprender o que é orar a palavra. Deus responde pela oração da palavra. É a palavra de Deus que faz com que Ele diga, como uma chuva que cai sobre a terra e não volta sem dar o resultado que ela convém dar, assim a minha palavra quando desce sobre vós. Você vai aprender a orar a palavra, você vai despertar na sensibilidade de perceber Deus em coisas que você nunca percebeu. Você vai ter vontade de chorar na presença de Deus de uma forma que você nunca pensou que choraria. Não é de tristeza, mas de quebrantamento, alegria por ter encontrado algo tão valioso de Deus. Ele diz em um dos salmos, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Às vezes podemos falar 1000 palavras, e talvez as 1000 palavras podem ser desprezadas por Deus. Mas um coração quebrantado, choroso diante de Deus, ele diz, isso eu não rejeito. Deus não resiste a lágrimas. Aprenda isso. Diz também isso no Salmo. Quem costuma chorar muito na presença de Deus, pode ter certeza. Um caminho de sensibilidade está à tua direção. Em nome de Jesus. Você vai ver no livro de Salmos, revelando toda a divindade do Messias, como foi lido no Salmo 22. Mas em todos os salmos você vai poder perceber a atuação de Jesus nos dias de hoje. Você vai perceber no livro de Salmos também que se o salmista conhecesse a Jesus, como eu e você hoje conhecemos, o salmista teria mudado alguns discursos
que está aqui na Bíblia. Você vai dizer, esse homem disse isso? Eu já cheguei a dizer, esse salmista disse isso porque ele ainda não tinha Jesus para dizer diferente. Entendeu? Se esse salmista que relatou aquele texto e Deus permitiu que ele estivesse, foi para ensinar que com Jesus hoje, tudo aquilo é melhor ainda. Porque o Antigo Testamento é sombra daquilo que foi revelado no Novo. Então, quando eu leio os Salmos, eu vou percebendo que nós temos mais do que o salmista tinha. Sabia disso? O salmista nunca ouviu esta frase que Jesus disse: e Ele estará convosco todos os dias da sua vida. Eu escutei isso, você escutou? Ou não? O salmista nunca escutou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se ele escutasse isso, certamente os salmos estariam numa profundidade ainda maior. O que eu estou querendo dizer não é que você vai acrescentar as escrituras, mas podemos ter salmistas nos dias de hoje. O objetivo das sextas-feiras é tornar você um salmista sensitivo de Deus, querido. É tornar você o que Deus quer que você seja. É poder sentar nas campinas dos pastos verdejantes e observar que no barulho das águas Deus está falando com você. É perceber que a brisa do vento foi Deus querendo simplesmente tocar na tua face. E você não pode deixar isto passar sem dizer: o Senhor já chegou aqui. Eu já vivi experiências dessa forma. De ir a um lugar que não tinha vento nenhum, muito quente. E quando eu vou chegando lá, Deus manda o vento vir falar comigo. Ficou um refrigério. Eu falei: de onde veio esse vento? E já houve períodos de muito frio. Frio. Dentro do Dom Macário. De eu ir para um lugar onde o frio era maior. Naquele período de julho. E Deus diz: desce o corredor. E conforme eu ia chegando no lugar onde eu orava, o fogo já foi vindo ao meu encontro para me aquecer. É possível quando você crer nas Escrituras. E eu aprendi isso nos Salmos. E quando veio o vento, eu disse: o Senhor já chegou. São carinhos de Deus para a tua vida, querida. Você já viu uma mãe quando uma criança cai e rala o joelho? A primeira coisa que ela faz é limpar o joelho e dizer assim: deixa a mãe soprar um pouquinho. Deus sopra e os ventos saem de seus lugares secretos para falar com a tua vida. Peça a Deus por meio desse livro dos Salmos, você vai aprender isso. A orar para ter sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. O que o salmista, vez em quando, alguns tinham, movidos pelo Espírito, hoje você tem todos os dias, porque hoje ele tem permanência na terra, porque Jesus disse isso. Então você tem mais possibilidades. Hoje nós temos mais possibilidades e parece que temos menos comunhão com Deus. Sabiam disso? Nós temos sensibilidade para todas as coisas. Nós temos sensibilidade de olhar o mundo como está e a gente fica, parece que também tomado daquele sentimento, ou não?
Eu hoje estava nervoso. Olha que coisa absurda. De tanto ver a notícia do governador. A gente fica tenso. Falei, não. Aí você vê na janela aquele sol, as nuvens, e você vê Deus dizendo, fica aqui comigo que é melhor. No livro de Salmos você vai poder entender uma coisa. O que é ser servo? Sabia disso? Você vai aprender muito sobre o que é se tornar um servo. Mas também você vai entender o que é um homem ou mulher se tornar filhos de Deus. Desses salmistas que eu falei, só tem um que foi capaz de chamar Deus de Pai. E quando isso aconteceu, Deus disse, tu és meu filho. Essa revelação maravilhosa de dizer, tu és meu pai, ele diz, Deus do céu, tu és meu filho. Que coisa mais linda esse encontro. No livro de Salmos foi possível isso, um encontro impactante entre o céu e a terra, entre aquele que diz, eu quero me revelar como pai, e até hoje não teve um que entendeu isto. Mas a Bíblia diz que havia um homem que Deus disse, a esse eu escolhi. Esse era segundo o coração de Deus, e a sensibilidade foi tão forte, que ele disse, olha, o meu coração está dizendo que o Senhor é mais do que Senhor, que o Senhor é mais do que um rei, que o Senhor é Pai da minha vida, e eu sou o teu filho. Deus disse, então hoje chegou o dia em que eu queria de fato me revelar como Pai, e em ti, Davi, haverá uma hierarquia eterna, onde o meu filho agora vai poder dizer que verdadeiramente eu sou o Pai de toda a eternidade. Está encerrando. Não vou falar mais. Nosso horário já... Eu queria só dar a introdução em relação ao que você vai poder ter de Deus nesse período dos Salmos. Olha que nós temos 150. Nos 150... são lições profundas que você poderia ficar 10, 15, 20 anos ainda estudando elas. Você quer ter uma melhor oração? Faça propósito. Faça propósito. Estabelece estudar um salmo pela manhã, uma tarde, uma noite. E ore os salmos. São orações poéticas. Escrever um poema só é possível com sensibilidade. Um escritor, um músico, você pode ter certeza que ele vai buscar ambiente de sensibilidade. O maior ambiente que você pode ter com sensibilidade para buscar a Deus é onde o Espírito pode te levar. Ele conhece os lugares secretos onde Deus passeia e quer falar com você. Davi encontrou alguns lugares. À beira do rio, no meio do campo dos pastos verdejantes, deu ali o Salmo 23. As ovelhas, os bichos envolvidos, criou todo um poema. Nada escapou porque tudo obedece à voz do Senhor. Entende isso? Deus diz no Salmo uma coisa impressionante para finalizar. Olha que coisa, eu não sei nem o que dizer direito, mas ele diz que a benignidade de Deus é melhor do que a vida, querido. Sabe essa vida que nós temos, que nós gostamos de viver e fazemos de tudo para mantê-la, que é demais de prazerosa?
A benignidade de Deus é melhor do que a tua própria existência. Glória a Deus, aleluia. Queridos, sexta-feira que vem, nós teremos nossa primeira ministração e pregação no livro de Salmos. E eu acredito que nós vamos ter aí algumas ministrações utilizando-se de cada um dos salmistas. Então nós vamos ter Salmos de Asaf sendo ministrado na forma como Asaf se portava diante de Deus. Você vai ter Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você já imaginou? Quando eu leio um salmo de Davi, como Deus é Deus dos vivos e Davi está vivo, eu digo assim para Deus: Pai, eu vou orar o que Davi, que está aí com o Senhor, orou aqui na terra. Eu vou fazer lembrar das palavras dele, só que nos meus lábios. E se o teu Espírito quiser, me leva ainda muito mais profundo naquilo que o Senhor deseja. É como eu dissesse assim, eu quero relembrar isto, de quando o Senhor ouvia isto do teu filho aqui. E nesse presente tempo, da última hora, no século vindouro, em que nós fazemos parte, eu quero que o Senhor também ouça as mesmas palavras, porque elas são eternas. O Senhor se alegrou quando Ele disse isso, e eu sei que se eu disser também, o Senhor vai se alegrar da mesma forma. Eu quero que só que você vá entendendo o que é isto. Não é só ler, é orar, é meditar. O salmista dizia, eu oro, mas também medito. Ou seja, eu posso orar, durar 10 minutos, e a meditação sobre aquilo tudo que eu orei pode demorar o dia inteiro. Essa é a diferença. No livro de Salmos, você vai aprender tudo isso. Vai ter a oportunidade de ser impactado pelo Espírito Santo, que vai estar te esperando para isso. O objetivo é fazer com que você caminhe com Deus. Você e Deus. Tá bom? Amém. Sexta-feira que vem, nós vamos ter provavelmente o Salmo 23. Creio que meu pastor Daniel irá trazer esse salmo para abrir. E você vai ficar impactado com isso, viu? Entende isso? Tem muitas revelações. Eu gostaria de falar, estou aqui querendo falar, mas já encerrou o horário. E você vai ficar um pouquinho assim com aquele mel na boca, aguardando sexta-feira chegar. Que Deus abençoe você ricamente. Faça esse propósito já nesse exercício de começar a orar nos salmos pelas manhãs, à tarde e à noite. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.